Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma coisa que vai te derrubar no experimento. É algo que vai te atrapalhar e vai acabar com os teus resultados dos teus experimentos. Tu vai ter uma conclusão, só que não vai ser a correta, porque se você não levar em consideração aquilo que a gente vai falar nesse vídeo e nos próximos vídeos, seus resultados no seu experimento serão terríveis. É o ruído. A gente vai falar sobre execução de experimentos em ambiente de ruído. E os ambientes de ruído são resumidos basicamente a todos os ambientes em que ocorrem experimentos, exceto os extremamente controlados que não são parte do nosso escopo. A ideia desse capítulo aqui é entender como considerar o ruído num experimento planejado, analisar os efeitos desse ruído. E aqui a gente vai introduzir mais um conceito, mais uma estratégia de ruído, que é o bloco. E vamos entender como construir um projeto robusto, levando em consideração esses ruídos que a gente vai conversar. Então a grande pergunta aqui é: por que os resultados dos experimentos não se repetem? O Deming já dizia que 80% dos experimentos não vão se repetir se você não levar em consideração os ruídos que vão te atrapalhar. Então essa equaçãozinha básica aqui é fundamental para o entendimento do ruído. Veja só, a gente tem a variável resposta y, e ela é uma função de diversos variáveis dependentes x. Só que tem o ruído que atrapalha aqui, que é esse mais n. E o que o Deming se refere a 80% dos experimentos não se repetirem é que esse cara aqui ele vai se sobrepor a todo o sinal que as variáveis dependentes x vão colocar no seu experimento. Então, se esse n for maior do que o efeito de x, eu tenho só ruído no meu experimento e não tenho nenhum sinal das variáveis aqui. Vejam só, quais são as variáveis? São os fatores, é o que eu falo aqui. Se a gente lembrar do experimento que a gente viu no fatorial fracionado, ali dos aquecedores elétricos, quais eram os fatores que a gente tinha? Espessura do vidro, temperatura de fabricação, tipo do aço, distância entre filamentos. E a gente viu um negócio interessante que tinham vários fatores de processo e vários fatores de produto também. Né? Muito bem, esses aqui são os x, que a gente vai ter aqui na equação. E do outro lado, a gente tem os ruídos. E aí, são esses caras aqui que vão fazer o experimento não funcionar, se você não tiver a estratégia adequada, que é o que a gente vai conversar. Por exemplo, lote do aço. Se você varia os tipos de aço, tudo bem, é um fator. Mas de que lote? Qual é a composição daqueles tipos específicos de aço? Isso que eu me refiro, lotes de aço diferentes têm comportamentos diferentes. Aquele ajuste fino do operador na hora de montar o seu protótipo, na hora de fazer aquele processo, lembra daquele ajuste fino? Isso tem que ser considerado também como ruído. Qual ferramenta ele usou, se foi utilizado o procedimento A, procedimento B, fornecedor A, fornecedor B, ou seja, lista tudo aqui o que vai te atrapalhar, porque é isso que vai fazer o teu experimento não dar certo se você não se preocupar com eles. Então, o que fazer para tornar o conhecimento robusto aos ruídos? A gente usar as estratégias de ruídos que a gente tem. A gente tem que estudar os ruídos também. Recapitulando aqui então quais são as estratégias de ruídos que a gente viu até agora. A primeira, a randomização, é aquela de diluir tudo. Não conheço muita coisa. A segunda, repetição. Ou seja, eu faço o mesmo tratamento, mesma configuração de sinais e coleto várias peças. Isso é muito útil quando a gente tem experimentos, principalmente em manufatura, em projetos existentes, que eu tenho essa possibilidade. Não para protótipos, eu não consigo fazer inúmeros protótipos. A terceira, tratar o ruído como fator. Ora, se ele vai me atrapalhar, por que eu não controlo ele e coloco ele em menos e mais? É uma estratégia também. A segunda é monitorar. Vamos tomar nota a cada rodada o que aconteceu com esse ruído. Ou eu posso também, uma quinta estratégia, manter ele constante. Eu deixo lá em cima no meu FRD, ele constante. Né?
Eu posso ignorar também, ignorar é uma estratégia, sim, porque você tem ele anotado lá no seu mapa de processo, só que decidiu não fazer nada, deixa ele como está. Um exemplo clássico para isso aí é a temperatura ambiente. Ah, vamos deixar assim como está mesmo, deixa variar, porque é assim que vai acontecer. Eu sei que ele existe, mas eu não vou fazer nada. Isso é ignorar. E os que a gente vai introduzir aqui nesse módulo de ambiente de ruídos é a réplica e o bloco, que são mais duas estratégias para lidar com esse cara que vai te derrubar se você não olhar para ele, que é o ruído. Então, perguntas que ajudam aqui na definição das estratégias de tratamento de ruído é, primeiro, qual que é a frequência que esse ruído ocorre? Ele vai ocorrer a cada lote, vai ocorrer a cada peça, vai ocorrer a cada produto, ou só ocorre numa família, na outra não? Né? Qual é o tamanho desse ruído? Se eu posso medir ele e se eu posso controlar. Essas 4 perguntas aqui, elas nos ajudam a definir qual é a melhor estratégia para ele. Quer ver? Por exemplo, frequência da mudança. Se é um ruído que ocorre em uma frequência muito rápida, a repetição me parece uma estratégia muito boa, porque eu pego várias peças seguidas do mesmo tratamento. Qual é a magnitude? Se eu posso medir, eu posso colocar ele como monitorado. Se eu posso controlar, eu posso colocar ele como fator, inclusive. E aí eu tenho ideia melhor sobre o ruído. Então, pensa nessas 4 perguntas aí, e aí você vai conseguir determinar melhor qual é a estratégia de ruído que você vai utilizar no seu experimento.